Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Miriane Mendonça, sou professora da classe de primários, a classe que abrange a faixa etária de 7 a 8 anos. E hoje temos uma visita especial, porque a aula de hoje merece algo especial. E eu, desde já estou feliz, porque você está conosco. Vamos começar? Hoje a nossa aula fala a história de uma vinha. Já passei de novo direto, né? Eu não perco esse meu jeito, né, pessoal? Sou assim mesmo e não adianta. Jesus me ama desse jeito. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a classe de primários, né? A aula sobre a história de uma vinha. A leitura bíblica está em Mateus, do 20, do 1 ao 16. E hoje a nossa aula tem uma convidada especial, porque hoje nós vamos falar sobre a ajudante. Deus está precisando de ajudante. E aí, você quer trabalhar? Quer ajudar a obra do Senhor? Vamos lá, tem tempo, professor? Você pode arrecadar muito mais para a obra do Senhor. E hoje, os ajudantes estão aqui. Mas aqui para quê? Para trabalhar. Vamos trabalhar enquanto é dia, a Bíblia diz. Vamos trabalhar enquanto podemos e temos força, porque o reino de Deus precisa. A casa de Deus ainda precisa de muitos moradores, porque Jesus disse que ia fazer uma casa, mas não era só uma casinha pequenininha, mas uma casa com muitas moradas. Então, há muitas pessoas lá esperando o meu e o seu trabalho. Como sempre, a nossa aula tem o apoio e a realização do ITEC e com a Assembleia de Deus do campus de Criciúma, com a parceria da DC Kids, que é um departamento que cuida das crianças aqui do campus de Criciúma, juntamente com a Escola Bíblica Dominical. Como é importante, professor, você está enfatizando a importância da Escola Bíblica para os seus alunos, não importa se ela é de manhã ou se ela é de tarde, ou então na hora do culto, mas o importante é nós estudarmos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz bem claro que o povo perece por falta de conhecimento. Então precisamos aprender mais da palavra de Deus. Continuando, preparando a minha aula. E como a gente prepara a nossa aula? Com uma aula diferenciada, sabe como? Uma hoje com a Pro Maria, nossa professora da classe do Jardim da Infância. A Pro Maria está aqui para nos ajudar, porque somos uma só. A Bíblia diz como é bom e suave que os irmãos vivem em união. Salmo 133. Então, hoje ela está aqui para nos ajudar, porque juntos somos mais fortes. E de que forma nós preparamos uma boa aula? Assim, professor, você é evangelista de criança. Você é aquele que vai semear no coração daquela criança. Você é aquele que Deus chamou para trabalhar, para ser o ajudante na seara. Então, para trabalhar. Mas trabalhar para quem, professor? Você está trabalhando em prol do Rei. Glória a Deus. Como é bom nós trabalharmos em prol do Rei. Então, professor, que está começando agora, você que está chegando agora na classe de primários, estamos trabalhando sobre a importância de anunciar, evangelizar. E você é o ajudante de Jesus para essa época. Você é o ajudante do Senhor para essa nova etapa, para evangelizar crianças, para tirar, sim, do meio do vale da sombra e da morte. Porque a Bíblia diz: separai-vos e salvai alguns, arrebatai alguns do fogo. E há quantas crianças, né, professor, que precisamos arrebatar do fogo, que está precisando de você, o evangelista de criança. Vamos continuar nossa aula. Como a gente está já na 10ª aula, estamos falando sobre as parábolas de Jesus. O que é as parábolas? São histórias que o Senhor Jesus conseguiu trazer para que o povo pudesse compreender o reino de Deus. Porque a gente sabe que a forma mais fácil de compreender é poder visualizar algumas coisas. E Jesus já sabia da dificuldade do povo. Então trouxe para as situações cotidianas daquele povo a importância de compreender a palavra. Então, a parábola são histórias. Você que está chegando agora, está começando uma nova fase da tua vida ministerial, estamos na 10ª aula da classe de primários, estamos falando sobre as parábolas, as histórias do Senhor Jesus. Como sempre, plano de frequência. Professor, aqui eu trouxe novamente, né, os nossos selos, né, fiz ali
a uva, que hoje a nossa aula fala sobre uva. Você já está vendo aqui o nosso cenário, que está diferenciado. E também trouxe o panorama colorido. Como sempre, está lá no nosso Drive, é só baixar e vai ficar muito show de bola a tua aula com esse plano de frequência, porque ali está todas as aulas, todos os selos, e a tua criança vai poder guardar numa pastinha como recordação o que ele aprendeu nas histórias de Jesus. Panorama, não se esquece. Panorama, alguém me ama. Quem te ama? Né? Eu achei muito legal e repeti de novo esse panorama. Alguém te ama. Né? Alguém deu o seu melhor por você. De que forma você está trabalhando na seara do Senhor? E aí eu trouxe esse panorama que você pode estar imprimindo, que diz assim: o Senhor é justo e dá a todos conforme a necessidade. Ninguém é o primeiro nem o último. Todos somos iguais. Por isso, professora, eu convidei a Maria para estar comigo, porque ninguém é maior que ninguém. E nessa aula nós vamos aprender que todos nós somos ajudantes do Senhor, né? Ajudantes do Rei. Estamos falando sobre as parábolas do reino. Por isso que a história de hoje diz que ninguém é maior que ninguém. Então, nada melhor do que nós trabalharmos juntas e mostrar como é bom trabalhar e como é bom. Você está convidando também, professor, nessa aula que você pode dar, convidando um pai para trabalhar com você, convidando assim uma outra professora de uma outra classe, ou convidando alguém da nave da igreja que ainda não trabalhou com o departamento infantil para estar junto com você. E ela vai entender como é bom trabalhar com criança, como é maravilhoso, como a gente cresce, como é agradável, né? A gente renova as nossas forças quando nós trabalhamos com criança. Continuando, ponto central: trabalhar na obra de Deus. E trabalhar na obra de Deus é o quê, Pro Maria? Olha a nossa plaquinha de hoje. É privilégio. Ei, Deus te chamou para trabalhar, professor. É privilégio. E é privilégio o quê? Vamos virar? Por que é privilégio? Porque estamos adorando. Adorar. Como é bom adorar. Nem todo mundo pode adorar, mas eu e você e as suas crianças podem adorar. E isso é o quê, Pro Maria? É um privilégio. É um privilégio. Memória em ação. Assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mateus, capítulo 20, versículo 16. Trouxe também Colossenses 3:17, tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que nós façamos, professor, façamos para a glória de Deus. Também trouxe, como estamos falando de reino, né? Estamos falando também de coroa. Procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios capítulo 5, versículo 17. É muito importante você estar trazendo os elementos da história. Como eu já expliquei, uma boa história, uma boa aula, né, você tem que compreender quais são os principais elementos daquela história para poder entender o enredo. Essa é a parte, como sempre, né, muito legal, que todo mundo espera. Como eu já falei, os meus alunos são sempre, adoram essa parte, não é diferente dos seus. Trouxe aqui o nosso memória em ação, trouxe o nosso principal elemento, que é a uva, a historinha propriamente dita, né, contando partes por partes, a vinha. Também trouxe um coração, porque quando a gente trabalha, a gente coloca o coração na obra do Senhor, né? Então ele está ali trabalhando para o Senhor. A Bíblia nunca pode faltar esse visual para colorir, que é a Bíblia, né? Trouxe a vinha, que é o nosso elemento principal, e os trabalhadores, né? Como chegar na vinha do Senhor. Continuando também, trouxe minha oferta. É um momento de fazer a oferta. Professora, é muito importante você orientar os seus alunos a trazer uma moeda, a trazer uma oferta, porque isso é agradável ao Senhor. Isso também é uma semente, e semente tem que ser plantada. E nada melhor do que iniciarmos isso ainda enquanto é criança, né? Então, eu trouxe ali, né, a minha oferta também é uma semente que deve frutificar. Trabalhando na vinha, né, como chegar até lá, né, ali tem uns enigmas, e ali eu achei muito legal, né? Os trabalhadores da vinha. Como eu posso trabalhar na vinha? Em primeiro lugar, tendo boca, né? E ali aquele boneco não tem boca. Como é que ele vai anunciar
se não tem boca? Então, é a primeira coisa que os alunos vão prestar atenção. Eu preciso de boca. Sim, preciso anunciar com a minha boca que o Senhor é o grande, que o Senhor é rei, que Jesus é maravilhoso. Então, é com a boca que nós confessamos, não é assim? E a história? Trouxe a história para quem não tem a lição, como muitos já me disseram, que é difícil em alguns lugares chegar a essa lição da CPAD da qual nós trabalhamos. Também trouxe essa história para você imprimir. Deixar de dar uma boa aula, professor, você não vai deixar. Né? Então, não tem como dizer, mas eu não tenho a revista. Você tem aqui, né, o visual que você pode imprimir e contar a história. Também trouxe ela para colorir, para colocar lá na pastinha, né, de recordação da sua criança, como eu falei para vocês no início do trimestre. É muito legal guardar de recordação numa pastinha todas as histórias, né, todos os elementos envolvidos da história, e no final do trimestre ela vai levar para casa e vai poder também evangelizar não somente a sua família, como guardar de recordação e anunciar para as outras crianças amigas suas. Sugestão: eu não tive como. Não tinha hino melhor do que esse. Né? Quando eu estava estudando a palavra para trazer para você, professor, o Espírito Santo me colocou essa palavra, esse hino no meu coração, que, na verdade, deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso foco, deve ser entoado com toda a nossa força. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Vamos escutar um pouquinho deste corinho? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar. Como eu falei, hoje nós precisamos de ajudantes. A Bíblia diz que nós somos os ajudantes da última hora do Senhor, né? E trabalhar para o Senhor é um privilégio. E quem trabalha, sabe como é chamado? De instrumento. Né? Então, esse hino é muito lindo, né? É o nosso hino oficial dos evangelistas, dos missionários, daqueles que amam e são chamados de ajudantes, daqueles que trabalham em prol do quê? Em prol do rei. E quem trabalha em prol do rei é chamado de instrumento. Você é um instrumento do Senhor? Vamos continuar a nossa aula? E aí, continuando, vamos lá, eu quero trabalhar. Como é bom trabalhar. E falar em trabalhar, professor, eu trouxe uma lembrancinha. Na minha classe, eu fiz de feltro, né? Que eu fiz um chaveirinho, né? De uma uva. Tá ali tudo bem direitinho, os modelos. Eu fiz com enchimento e vou dar para os meus alunos, né? Você também pode estar fazendo de EVA, não tem problema nenhum, não rasga, né? Pode estar botando um preenchimento também de feltro ou então de espuma. Eu fiz de feltro, né? Bolinhas de feltro no formato de uva e fiz um chaveirinho. Trouxe aqui um modelo para você fazer, né? E olha só, um desafio. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o nosso coração, como ao Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. E nessa semana tem um desafio para você, professor. Quando alguém pedir a você que faça algo, procure fazer sem reclamar e com alegria. Muitas vezes nós fizemos as coisas para o Senhor e reclamamos, né? Como eu estava falando para a Maria, a importância de nós trabalharmos com alegria. Quando nós fazemos para o Senhor com alegria, a gente não reclama. Na história de hoje, como você está vendo, tem muitos trabalhadores que foram chamados, né? E alguns trabalharam, mas não tiveram a mesma alegria no final do seu serviço, né? Como eu trouxe aqui o panorama de hoje está aqui, né? As uvas, né? Eu fiz de EVA, professor, botei num pedestal para você estar colocando, para chamar a atenção também das suas crianças, e fiz esse desafio, trabalhar com alegria. Então eu pensei, de que forma nós podemos trabalhar com alegria? Trouxe um cacho enorme de uva, esse é artificial.
Mas a sugestão que eu trago para você é o quê? Vamos fazer o natural? Você pode estar tirando um gomo, você pode estar trabalhando com as crianças a importância da união, porque a uva é um cacho. Você, quando compra ela não compra ela separada, ela vem assim junta, né? E ela tem várias cores, eu trouxe. Vamos trabalhar a nossa temática, né? Como sempre, Deus trabalha com cores, né? Fez o homem branco, preto e a raça amarela, que são os asiáticos, né? Então, vamos trabalhar muito essa questão racial, que Deus ama todos de forma igual, né? Botei aqui num... Como é o nome disso, irmã Maria? Chama bandeja. Botei num... Esqueci o nome, professora. Botei num vaso. Mas você também pode estar usando uma bandeja. Trouxe uma bandeja dourada, porque estamos falando do reino. Quando nós falamos do reino, professor, não se esqueça. Vamos falar do plano da salvação. Então, o plano da salvação, quando nós falamos de céu, nós falamos de ruas de ouro, nós falamos de amarelo, né? Então, eu trouxe a coroa, estamos falando novamente, né, de reino. Então, eu trouxe a coroa amarela e trouxe a coroa verde. O verde representa o crescimento com o Espírito Santo. Então, não esquecendo, fiz tudo isso para que você faça melhor. Essas são dicas. E uma das dicas que eu fiz com alegria. Então, tudo que façamos essa semana, vamos fazer com alegria, sem reclamar. Ah, mas é difícil trazer um cacho de uva de verdade. Faça de fictício. Ah, mas é difícil comprar uma coroa. Faça de EVA. Ah, mas é difícil trazer um vaso. Traga uma bandeja. Mas tudo que você fizer essa semana, professor, ensina as tuas crianças a fazerem tudo com alegria, sem reclamar. É um baita de um desafio, né? Não é verdade, Pro Maria? Fazer as coisas sem reclamar? Nossa, é difícil. Porque tudo a gente dá um jeitinho de dizer, ah, mas é difícil. Ah, mas não sei o quê. Então, professor, olha a dica. É desafio. Tudo que fizeres, fazer de todo o coração. Como ao Senhor e não aos homens. Você está servindo a Deus, está servindo a Jesus. E nessa semana, vamos fazer alguma coisa sem reclamar? Nossa gincana bíblica. Nossa gincana bíblica hoje traz o quê? Os elementos da história. Os primeiros serão os últimos, né? Está ali o número 3, lá no finalzinho. E o número 1, que vieram o último, virou o primeiro. Né? Então, eu trouxe, estamos falando sobre o quê? Segura para mim, Pro Maria. Estamos falando sobre a importância do valor. Trabalhar. Então, eu trouxe uns gomos, né? Vamos falar de uma dinâmica. Faz uma dinâmica, separa as tuas classes e aí faz menino contra menina. Eles sempre gostam disso, né? Essa é uma fase que eles gostam de competição, né? De gincana bíblica. Então, vamos falar. E aí, será que aí a gente tem o respeito? Será que a gente, quando faz alguma coisa para o Senhor, a gente faz com respeito? Como é que está o respeito na tua vida? Podemos fazer, dividir os gombos, né? E um vai trabalhar contando uma história bíblica. Será que na história da vinha alguém teve respeito? Nas histórias passadas que nós aprendemos, lá da ovelha perdida, lá da casa dos 2 fundamentos, faz um retrospecto das aulas passadas e você vai trabalhar sobre os conceitos. Tinha respeito? Continuando. Tinha benignidade, eles faziam as coisas de vontade própria, eles eram bem. Quando aquele pastor largou as 99 e foi buscar, ele fez o que era bem, o que era agradável, ele buscou o bem daquela ovelha. Deixa eles falarem. Continuando, o amigo. Trouxemos, né, a importância da dracma perdida. Estamos fazendo o quê? Um retrospecto. Ela perdeu e quando achou, o que foi que ela fez? Ela chamou os amigos. E quando chamou os amigos, para se alegrar. Continuando. O amor. Nossa aula do amor. Lembra do semeador que saiu a semear? Não desistiu. Ele semeou até a terra, chegar num coração que frutificou. Estamos falando sobre amor. Deixa eles lembrarem um pouco da história. Continuando, falamos sobre a importância da oração. Aquele filho que largou o pai, né? E de repente entendeu a importância de voltar para a casa do Senhor. E ele voltou porque o pai não desistiu de orar. E aí você pode dizer, vamos orar, temos tempo para orar, vamos buscar o Senhor. Né? É uma gincana muito legal. Continuando,
E aí nós falamos na última aula a importância da união. Essa aula 10ª, nós vamos falar de 2 pontos principais. O primeiro era o quê? É sobre a união. Quando a gente pega um cacho de uva, você não vai comprar só apenas uma unidade, né, um gomo. Você pega o cacho. Então, estamos falando da importância de trabalhar na vinha do Senhor com união. E quem trabalha é quem tem fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas somos salvos só pela fé? Aí eu tenho fé e não faço mais nada? Não. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, chegamos na nossa dinâmica, uma gincana bíblica, é um retrospecto de todas as nossas aulas, até a 10ª aula. Cada gomo representa uma aula que foi trabalhada. Continuando. Nossa história de hoje. Chegamos no momento da história, já estamos no final da aula. Nossa, como passou rápido a nossa aula. E a aula de hoje diz que o reino dos céus é semelhante a um patrão. E ele saiu de madrugada para buscar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E dando-lhes um valor monetário, quando encontrou alguns durante o caminho, ele disse que daria 1 denário. E saiu perto das 9 horas da manhã e viu outros trabalhadores que foi convidado a trabalhar na sua vinha, e eles foram, e ele lhes falou, darei um bom preço. Também, ainda continuando, convidou mais 2 vezes, mais outras pessoas para trabalharem nas suas vinhas, e aqueles trabalhadores foram, e ele falou, vou te dar uma boa recompensa, pagarei o que é justo. E, finalmente, por volta das 5 horas da tarde, passaram-se quase todo o dia, e de repente ele viu algumas pessoas desocupadas. Então ele perguntou, vocês ficaram aí o dia todo desocupados? E eles responderam, porque ninguém lhes chamou para trabalhar. Então o dono da vinha disse, vá trabalhar vocês também. Diferente de todo o nosso horário, né, nosso relógio normal, eu trouxe aqui a explicação, porque essa parábola, professor, ela é um pouco difícil de compreensão quando a gente não entende o calendário judaico. Então, eu coloquei ali, diferente do formato do horário que usamos hoje, o calendário judaico mostra as horas assim. Primeira hora inicia-se ao nascer do sol, ou seja, às 6 horas da manhã e às 9 da manhã. Então, a terceira hora inicia-se às 9 da manhã. A sexta hora inicia-se ao meio-dia. A 9ª hora corresponde às 3 da tarde, porque é de 3 em 3 horas. Conforme a referência bíblica, as horas são escritas assim. Terceira hora, das 6 horas da manhã às 9 da manhã. Sexta hora, como fala a história, que ele saiu às sexta hora, e aí encontrou outros trabalhadores. Então, vai das 9 da manhã ao meio-dia. Na 9ª hora, ele também saiu para procurar o dono da vinha. E é aproximadamente entre meio-dia às 3 horas da tarde. E na 12ª hora, é das 3 horas até próximo das 6 horas da tarde. Depois desse período, vem o período de vigília, que aí já começa a noite para o judeu. A primeira vigília começa às 6 da tarde até às 9, que é a noite, né? A segunda vigília das 9 à meia-noite. Aí a terceira vigília, né, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília começa o quê? Das 3 às 6 e retorna novamente o dia. O que nós aprendemos hoje nessa história? Vamos lá separar os elementos da história. O dono da vinha é Deus. Primeiro os trabalhadores, o povo de Deus, escolhido por Deus. A ordem de fazer a sua obra, mas não aceitaram o Messias. Professor, me perdoa ali que eu coloquei Deus em letra minúscula. Eu coloquei, mas não entrou. Os últimos trabalhadores é a igreja, que somos nós. Cremos que Jesus é o Filho de Deus e anuncia a sua volta. Então, aprendemos o quê? Aprendemos, em primeiro lugar, a soberania de Deus. Deus, em sua decisão, Ele sabe exatamente o que precisamos e nos dá dentro da sua vontade. Professor, é muito importante você dizer para o seu aluno que Deus é soberano. Nessa história, alguns dos trabalhadores se sentiram injustiçados porque trabalharam o dia todo. Até aparentemente parece assim que houve injustiça, mas Deus não é injusto. Então, você precisa explicar que Deus é soberano e é Ele que decide o que nós precisamos e dá no tempo oportuno. Também aprendemos que houve uma escolha de grupos. Percebemos que houve 5 grupos de trabalhadores, cada um dentro de um horário diferente. Porém, o tratamento foi igual para com todos. Isso nos remete que Deus trata-nos
dentro da sua infinita graça, ou seja, a graça é o favor imerecido da parte de Deus para conosco. Deus não nos abençoa em função de mérito, e sim em função do seu amor. Então, Deus escolheu um grupo de pessoas que nós percebemos, houve horários diferentes. Então, são pessoas de formas diferentes. É muito importante você prestar esse segredo nessa história. Quando o Senhor, o dono da vinha, se aproximou de vários grupos de pessoas em horários diferentes. Isso quer dizer que Deus escolheu pessoas diferentes, de formas diferentes, mas para anunciar o quê? Para trabalhar onde? Na sua vinha, anunciar a sua palavra. E Deus fez isso, essa escolha de forma diferente, porque para mostrar que não é mérito, e sim a sua graça, a sua bondade para conosco. Como é bom ser chamado para trabalhar, como é bom Deus olhar em mim, em você, na Promaria, nos professores da pré-aula que estão aqui trabalhando e ver que nós temos graça, que nós podemos anunciar a sua palavra. Então não é porque nós estudamos, e sim porque Deus viu em nós algo diferente. Como é bom, professor, Deus veio em você, que está aí na sua classe, algo diferente. Então faça a diferença. Continuando, todos os grupos receberam o mesmo valor. Deus não faz acepção de pessoas. E também no reino de Deus, ninguém é maior do que o outro. Por isso que eu convidei a Promaria da classe do Jardim da Infância para estar comigo, porque nós não somos melhores, nem ela não é melhor do que eu, nem eu do que ela, nem o professor da classe de juniores. Somos todos aqui rebanho, somos todos ovelha, somos todos trabalhadores da vinha do Senhor. Todos somos iguais, não há nome, nem sobrenome, nem padrão social, nem intelectual. Todos estão no mesmo patamar dentro do reino. É por isso que eu amo esse Jesus maravilhoso que me escolheu, que te escolheu para trabalhar, porque privilégio. Glória a Deus, glória a Deus. Continuando, dá vontade de pular, né, professora? Todos foram recompensados. E aí falamos sobre a bondade de Deus. Deus é bom em todo tempo. E mesmo que não compreendemos, naquele momento, a situação que vivemos ou estamos enfrentando. Professora, é muito importante aqui você dar uma paradinha e dizer: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou, contente eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para ti, Deus é bom para ti, feliz estou, contente vamos. Deus é bom para ti, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom, professor. Você tem que anunciar. Ah, mas minha mãe está com câncer, minha mãe está morrendo, ou tia, como muito eles falam. Mas você vai dizer: Deus é bom em todo tempo. Ah, mas meu pai está desempregado, estou passando dificuldade. Mas Deus é bom, porque Deus sabe o que Ele faz. Então, em todo tempo, Deus é bom. Continuando, Deus permanece bom. Sua bondade nos orienta. Sua bondade nos protege, nos sustenta, sua bondade nos conforta, porque em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Em todo tempo Deus é bom. Não importa a situação que estamos vivendo, professor. Não importa como está o nosso país. Não importa a situação que a sua família ou a família da sua criança está vivendo. O importante é que ela entenda que Deus é bom. Ele protege, Ele sustenta, Ele nos conforta, Ele nos orienta, Ele nos ama e vai nos levar para o céu, porque Ele é bom. Não há injustiça da parte de Deus. Deus é justo. Aqueles trabalhadores que foram contratados em primeiro lugar, murmuraram, invejaram, questionaram e colocaram o dono da fazenda como se ele houvesse sido injusto ou cruel. Pois eles falaram: trabalhamos o dia todo, estamos fadigados do calor e não valorizou de forma como merecíamos. E aí eu trouxe algo muito importante para você anunciar para os seus alunos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder, que tudo excede e provém de Deus e não de nós mesmos. Não é porque trabalhamos, não é porque ministramos, não é porque evangelizamos, não é porque estamos num cargo, não é porque trabalhamos com várias classes. Não é o que me torna melhor do que o meu outro irmão.
Não é isso. Isso tudo vem de Deus. A Bíblia diz: aquele que muito é dado também será cobrado. Então, não podemos nos valorizar, nos gloriar, nos enchermos porque somos usados por Deus. É privilégio. Voltamos de novo ao nosso ponto central. É privilégio. Somos vasos, somos barro. Olha, somos ajudantes. Não podemos esquecer que somos instrumentos. Somos o que mais, Pro Maria? Ajudantes. Somos ajudantes. Temos que trabalhar. Porque Deus é bom. E por que temos que trabalhar? Porque é privilégio. Deus te chamou, professor. Deus está contando contigo. E isso é privilégio. Deus está contando que você seja agora o quê? O evangelista da sua classe, das suas crianças. Deus está contando com essas crianças. Deus está contando lá na escola com essas crianças. Deus está contando no caminho com essas crianças. Deus está contando quando ele chega na casa da tia, do tio, da bisa, né, da madrinha, da dinda, não importa onde ele vá, ele vai poder dizer: Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Oh, glória a Deus. Continuando, seremos recompensados. Fidelidade e gratidão. Inveja e ingratidão. Sabemos que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vos está servindo. Professor, é muito importante. Quando somos fiéis e gratos a Deus, estamos servindo a Deus e Ele vai nos recompensar. De que forma que Ele vai nos recompensar? Quando Ele abrir o livro da vida e chamar Pro Maria, professora Isabel, professora Miriane, professora Gi, professor Everton, professores, eis que vos chamo. Naquele dia Deus vai nos chamar. Não existe melhor recompensa do que essa. Quando seremos coroados, quando moraremos junto com o nosso amado Senhor. Então, é privilégio. Então, quem será recompensado? Aquele que for fiel e for grato. Mas também, a inveja e a ingratidão. Temos que ter cuidado, porque a Bíblia diz: tenha cuidado para que vocês não destruam o fruto do vosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. E aí, professor, não podemos esquecer, né, que tudo que o homem semear, tudo que você semear, você também vai colher. Então, se você murmurar, se você contender, se você invejar, se você, porque a aula da professora, porque o fulano de tal, aí você tem que anunciar para as suas crianças que a inveja não procede de Deus, que a ingratidão não procede de Deus. E temos que trabalhar, não importa de que forma nós iremos trabalhar, mas dentro das nossas forças, daquilo que Deus está confiando que eu e você podemos fazer. Continuando, e já no final da nossa aula, devemos nos alegrar também com alegria, com as bênçãos dos outros, pois Cristo mora em mim. Se Cristo mora em mim, não posso ter inveja. Se Cristo mora em mim, eu tenho que saber que Ele é o Rei. E o Rei diz que eu tenho que ser exemplo. E o Rei quer que nós sejamos exemplo. E se nós somos exemplos, temos que entender que a Bíblia, ela é principal na nossa vida. Ela é o norte. Ela é aquilo que nos diz como devemos proceder. Aqui é o manual para que nós possamos ser parecidos com Cristo. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros, o povo judeu. A salvação e a missão de anunciar o Salvador foi para os judeus. E esses negligenciaram esse privilégio. Os últimos, a igreja, somos nós. A igreja que recebeu Jesus como Messias tem o privilégio de ser chamado filhos de Deus, de anunciar que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Temos que anunciar que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Temos que anunciar, professor, que Ele é o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso, o grande El Shaddai. Valorize Jesus, pois Ele conta com você. E para finalizar a nossa aula de hoje, estamos falando, né, Pro Maria, do reino de Deus. O reino de Deus fala da salvação. O reino de Deus, como é uma parábola, não podemos esquecer que há muitas crianças que precisam escutar. Ide por todo mundo, pregai o quê? Pregai o evangelho. E façais tudo com amor. E quando eu entendo que eu tenho que fazer com amor, eu entendo que a salvação virá através do quê, professor? Dos amigos que anunciaram
que trabalharam. Precisamos trabalhar enquanto é dia, porque voltamos a falar que ainda há tempo. Tempo do quê? Vamos pegar a plaquinha para Maria para finalizar? Vamos finalizar hoje de forma diferente. Está vendo aí esse campo missionário? Esse campo missionário precisa do quê? De trabalhadores. E esses trabalhadores, eles são o quê do Senhor? Os ajudantes. E isso é privilégio. É privilégio de você trabalhar. É privilégio de você ser um instrumento. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo. A vinha precisa de trabalhadores. E não vamos esquecer que o Senhor Jesus conta comigo e com você. Professor, muito obrigado. Uma boa aula. Que Deus te abençoe. Isso são dicas que nós estamos dando, porque eu tenho certeza que a tua aula será melhor, porque Deus vai te dar sabedoria, graça e unção, poder e revestimento do alto, que as tuas crianças possam entender que você é evangelista, mas que as suas crianças também possam entender que eles também são os trabalhadores da vinha, que Deus vai recompensar a cada um quando nós chegamos lá na casa do Senhor. Deus vos abençoe. Muito obrigada.